Mano, eu tava vendo sobre isso aqui, ó, pera aí. O Charlie Brown Jr. acabou, literalmente, agora sim, pode se falar, né? Já tinha acabado com a morte do Chorão, né? Mas agora, acabou o Charlie Brown. Acho que ele vai explicar o motivo. Se ele explicar, eu falo, mano, bizarro isso aqui que aconteceu, velho. Bizarro, bizarro. A ganância acabou com o Charlie Brown, literalmente, velho. Vamos ver aqui, ó. Cafezinho. E tem gente que diz que eu gravo com a caneca vazia. O vocalista da banda Charlie Brown Jr., Alexandre Magno Abrão, Chorão, foi encontrado morto nessa madrugada no apartamento dele em São Paulo. No dia 6 de março de 2013, o Brasil perdeu aí uma das vozes mais marcantes do rock nacional. O Chorão foi encontrado morto aos 42 anos. Ele se foi sem que a maioria das pessoas soubessem que, na verdade, ele ainda não era o dono oficialmente do nome da própria banda dele. Ah, mano, só pra contextualizar, mano, eu lembro perfeitamente desse dia. Eu acordei, eu tinha um tablet, aí o tablet despertava, eu acordava, aí já mandava as primeiras notícias, aí já via a primeira assim, ó, trá! Chorão do Charlie Brown Jr. é encontrado morto. Eu, pô, porque Charlie Brown sempre foi minha banda favorita, uma das minhas bandas favoritas, né, velho? Eu, como noventista, né, gosto de rock, mano, sempre adorei Charlie Brown, velho. Aí mano, eu liguei pro meu primo, eu falei pra ele, mano, acorda, velho, Chorão morreu, mano. O Chorão morreu, velho. Mas aí, depois de quanto tempo? Foi em 2013, não foi? Olha, 13, 14, 13 anos depois, toma. Um monte de coisa que aconteceu depois disso, agora, legalmente, o Charlie Brown Jr. não é mais uma banda e ela tem um novo dono. Eu tenho entrado no registro da marca, eu tenho o direito de usar a Patenteado. marca patenteada, ainda assim, não Mentiroso! tive eles falam, é porque é do Peanuts, do escritório do Snoopy. Meu pedido tá lá. Enquanto meu pedido tá lá pago, eu tenho 10 anos pra usar. Mesmo muitos anos depois que o Chorão partiu, o nome Charlie Brown Jr. continuou aparecendo em camisa, em capa de disco, em festival e em muitos produtos de merchandising. Afinal de contas, essa aqui é uma marca que ainda é muito forte aqui no Brasil. Mas essa marca agora pertence a uma empresa americana e não a família do Chorão e nem aos ex-membros da banda. Quem tá com os direitos sobre o nome da banda agora e por que o Chorão passou tantos anos tentando registrar a marca, mas na verdade ele nunca conseguiu registrar legalmente o nome que ele mesmo colocou na banda que ele fundou. A verdade é que o Chorão morreu sem ter os direitos do nome Charlie Brown Jr. Mano, é assim, ó, vamos lá, pra deixar bem contextualizado. Quem usa, quem vai usar o nome Charlie Brown, acabou, velho, acabou. Ah, o Marcão, Thiago lá, que são os ex-guitarristas do Charlie Brown Jr., eles não podem mais fazer show usando a marca Charlie Brown, relacionada ao Charlie Brown. Por quê? É da Peanuts. Mas ele acha que ele vai explicar. Vamos ver, ele vai explicar. Acabou, velho. O Charlie Brown Jr. começou lá no início dos anos 90 em Santos e, como todo mundo sabe, ela foi fundada pelo Alexandre Magno Abrão, o Chorão, e em muito pouco tempo ela virou uma das maiores bandas do Brasil. O nome Charlie Brown Jr. veio de uma história onde o Chorão teria atropelado uma barraca do personagem Charlie Brown. E como esse foi um episódio muito marcante na vida dele, isso inspirou ele a usar esse nome pra batizar a banda dele. E eu acabei atropelando uma barraca de lanches de coco lá em Santos que chama Charlie Brown. E a gente estava exatamente procurando o nome pra banda nesse momento. Você falou, é um recado de Deus. Literal com a... Mas esse detalhe, que parecia não ter problema nenhum, virou o centro de uma das disputas judiciais mais longas da música brasileira. No auge da carreira, a banda estourou aí com vários hits, mas a gente sabe que nos bastidores tinha muita instabilidade. Tinha muita briga interna, mudança de formação e muitos problemas que criaram uma história pra lá de conturbada. Apesar disso, o Chorão nunca deixou de ser o linha de frente dessa banda. Em 2005, depois que a banda se separou, ele comprou os direitos dos membros e entrou com um processo pra registrar a marca Charlie Brown Jr. no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Até então, nenhum membro tinha conseguido ainda formalizar o nome da banda legalmente. Mas a vida pessoal e profissional do Chorão sempre teve em crise. E nesses anos aí ele enfrentou problema com vícios, problemas familiares e esse monte de desgaste com a banda. E em 2013, antes que esse processo de registro fosse finalizado, ele faleceu e a marca Charlie Brown Jr., que foi criada e eternizada... Ele faleceu por overdose de drogas, tá? Ele praticamente se suicidou, velho. Triste. Pelo próprio Chorão, ainda não estava oficialmente na mão dele. Ele nunca conseguiu ter esse direito. A marca estava em trâmite, mas sem ter um titular definido. Aí, o filho dele, o Alê, e a Grazi, que é a viúva, acabaram se tornando herdeiros do espólio do Chorão. E por causa disso, começou um monte de disputa legal. O Alexandre fez um movimento assim que o Chorão morreu para tentar retomar o processo de registro e controlar o uso do nome da banda. Ele dizia que queria proteger o legado do próprio pai e garantir que o nome fosse usado com responsabilidade. Pra mim, o importante é levar a história do Charlie Brown, que é linda, pra onde merece, que é o palco, que é a rádio, que é a TV, levar a história do meu pai e devolver ela pro público. Ele eu acho que não deu muito certo, hein? Eu acho que não deu muito certo, hein? Essa guerra de vaidade, ninguém ficou com o nome. Supostamente conseguiu esses direitos em 2022 e por causa disso ele acabou chamando a atenção da Peanuts, que é a dona dos direitos autorais do personagem Charlie Brown lá do Snoopy, o mesmo que inspirou o nome da banda e que acabou se envolvendo no processo. O Chorão usou o nome de um personagem registrado e por causa disso, na verdade, ele nunca foi realmente o dono da marca Charlie Brown Jr. Ele nunca conseguiu de verdade ter a propriedade intelectual da marca, mesmo insistindo sempre com esse
processo lá no INPI. Pro sistema legal, isso era uma possível violação de propriedade intelectual. E durante todos esses anos de Charlie Brown Jr., a resposta da Peanuts era que eles não aceitavam dividir a marca. Ao mesmo tempo, os ex-integrantes do Charlie Brown Jr., o Marcão e o Thiago, voltaram a tocar usando a menção à marca da banda. E o Alexandre abriu uma ação judicial contra eles por causa disso. Eles estão usando os Charlie Brown Jr. Tinha uma cláusula lá que a gente tinha que registrar uma marca juntos, nós três, no INPI, né? E ele pegou e foi sozinho na frente e registrou. E aí, ele não comprou, que nem o Alexandre falou aqui, inclusive. Ah, meu pai comprou os direitos autorais. Mentira. Ah, meu pai comprou os direitos artísticos. Mentira. Ah, comprou os direitos de imagem. Mentira. Entendeu? Eu não vendi meus direitos artísticos autorais nem de imagem. Como ele fala, entendeu? Dos contratos do Charlie Brown, pô, é banda. Não era uma carreira solo, a gente assinava junto. Um tempo depois, eles Então, é o seguinte, velho. Essa questão aqui é que a Peanuts permitiu usar o nome Charlie Brown. Ela permitia, entendeu? Agora, como o Chorão conseguiu isso, aí já fica aí já fica assim, pô, como é? Ninguém sabe como é que ele conseguiu. Porque a Peanuts meio que deixou. A Peanuts fala assim, não, beleza, ó, usa aí, entendeu? Vamos conversando, vamos falando, entendeu? Ah, tamo competindo, entendeu? Foi dessa forma. Mas aí a ganância, né, falou mais alto e todo mundo se fudeu nessa história, velho. Todo mundo tomou no cu, velho. voltaram a tocar, só que com o aval da Justiça de São Paulo, que deixou eles fazerem isso associando o nome deles à marca da banda. Que na prática eram aqueles nomes que faziam menção ao Charlie Brown Jr. La Família Charlie Brown, CBJR, coisas desse tipo. Pro Alexandre, registrar oficialmente a marca Charlie Brown Jr. aqui no Brasil, a princípio foi uma grande vitória pra ele. Mas essa felicidade durou pouco, porque 2 anos depois, o Marcão e o Thiago contestaram a legitimidade desse registro. Eles acusaram o Alexandre de usar um documento falso nesse processo. E era mesmo. E segundo a versão que foi apresentada, o Alexandre teria sido enganado por supostos representantes da Peanuts Worldwide no Brasil, que supostamente fizeram ele acreditar que tinha um acordo de uso autorizado do nome. Quando ele Aí, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Como é que era? Ó, vamos voltar aqui, ó. Que foi, ó. Segundo o advogado Jorge Roque, presidente de Marca e Thiago, o acordo de coexistência de marcas apresentado à justiça pelos representantes de Alexandre, no qual a Peanuts teria autorizado o compartilhamento da marca Charlie Brown com o filho de Chorão, teria uma assinatura forjada da vice-presidente sênior da empresa, Susan Ossiti. Nossa, velho! Nossa, velho! Puta que pariu! Olha só, foram na maldade Nossa, mano, se fuderam, velho. Worldwide no Brasil, que supostamente fizeram ele acreditar que tinha um acordo de uso autorizado do nome. Quando ele percebeu que era um golpe, o Alexandre disse que registrou um boletim de ocorrência e desistiu da ação que o documento foi usado. Mas aí, né, o estrago já estava feito. A relação entre os ex-membros do Charlie Brown, a Grazi e ele, já estava tensa. E um novo personagem entrou nessa história, que é o detentor dos direitos do Charlie Brown. A Peanuts, que detém os direitos do personagem Charlie Brown, entrou com uma ação pedindo a nulidade do registro. O argumento que eles usaram era que o nome Charlie Brown Jr. faz referência direta à obra deles, que é protegida por direitos autorais. E pra quem não sabe, a tirinha Peanuts foi publicada entre 1950 e 2000. Mas no entendimento jurídico, isso viola a lei de propriedade intelectual brasileira, que proíbe o registro de marcas baseadas em obras protegidas, a não ser com autorização do titular, que na verdade nunca aconteceu aqui nesse caso. Aí a relação entre quem ficou com o spoiler do Chorão foi... Então, foi o que aconteceu, velho. Teve a mentira, né? E quando você vai registrar uma marca no INPI, e já tem uma propriedade, já tá garantida, o que acontece? O INPI avisa a marca detentora. Fala assim, ó, essa empresa aqui, ó, está tentando registrar esse nome pra ela. E na verdade esse nome é seu, então vocês poderiam se conversar e se resolver. Aí a Peanuts veio com os 2 pés no peito, velho. Ah, já que é assim? Já que estão na maldade? Beleza, vamos resolver. Aí, ó, e tomaram na tarraqueta, velho. Ficando cada vez pior. A Grazi, que por decisão judicial tinha 45% dos direitos sobre a imagem e as marcas associadas ao Chorão, acusou o Alexandre de agir de má fé quando ele foi lá tentar registrar a marca sem falar nada com ela. No meio dessa disputa, o Alexandre disse que a intenção dele sempre foi de reconciliar todo mundo. Eu espero que outra parte passe a respeitar os meus direitos, e uma vez isso ocorrendo, teremos a paz para, quem sabe, no futuro conseguimos uma relação cordial, porque além do elo emocional, muitas coisas envolvem a imagem dos produtos do Chorão e do Charlie Brown. Depende dessa harmonia, afirmou a entrevista ao portal. Mano, vai ter que mudar tudo, velho. Mano, vai ter que mudar tudo, velho. Vai ser... Não vai ser... Chorão marrão filho. Vai ter que ser assim. Acabou, velho. Acabou o Charlie Brown, mano. Acabou, velho. Unir os antigos... Pô, quem, por exemplo, colocou música no YouTube. Quem colocou música no YouTube, tá escrito Charlie Brown, já era, velho. Já era. Vai ter que, se a Peanuts falar assim, ó, metade
desses AdSense aí é meu, hein? Porque você tá usando meu nome, já era, mano, já era. Nossa, velho. Caraca, mano, eles sentaram na merda e rodaram, hein? E manter viva a obra do pai dele. Ele até chegou aí a organizar alguns festivais, né, tentou reaproximar os músicos antigos e até bancou alguns eventos com os próprios recursos dele. Mas esses problemas foram ficando cada vez piores. E o legado do Chorão foi ficando cada vez mais longe de um consenso geral. Aí agora, o INPI acatou o pedido da Peanuts Worldwide e anulou todos os registros da marca Charlie Brown Jr. aqui no Brasil, que estavam em nome dos herdeiros do Chorão. Agora, a marca passou a ser de uso exclusivo da Peanuts. A justificativa foi que o nome Charlie Brown Jr. reproduz o título e o personagem de uma obra protegida por direitos autorais. E que a banda usava esse nome em referência direta ao personagem da tirinha Peanuts. E segundo o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, esse tipo de uso não é permitido sem autorização expressa. Ou seja, mesmo que o nome da banda fosse parte da cultura brasileira há muitos anos, legalmente ele ainda era da Peanuts. E essa decisão teve efeito imediato. Agora, nenhum herdeiro do Chorão pode mais explorar comercialmente o nome Charlie Brown Jr. no Brasil. Nem camisa, nem produto licenciado, show com o nome oficial da banda, tudo passou a depender de autorização de uma empresa americana. E ele quer o quê? Que a gente fique quieto e não fale nada pra ninguém? Então, assim, o Alexandre vem tomando diversas atitudes, assim, baseado numa mentalidade escrota, egoísta, tá sendo muito mal assessorado, não sei se pela família dele, porque como ele bate no peito, ele diz que a família dele todos são advogados e tudo mais, então ele tá realmente sendo muito mal assessorado. Por isso que a gente viu tanto o Thiago quanto o Marcão lá atrás publicando vídeo, dando entrevista e nota de repúdio, alegando uma falta de transparência por parte do Alexandre, com contratos mal explicados e um monte de tentativa de controle total do projeto. Eles mesmos disseram que nunca venderam os direitos autorais deles e nem abriram mão da história deles dentro da banda, e que o Chorão, antes de morrer, tinha pedido uma autorização para continuar com a banda, mas nunca comprado os direitos deles. Ele tá dizendo, né, que o pai dele contraiu uma dívida impagável para poder acertar com a gente a compra da banda quando nós saímos em 2005, né, eu, Champião e Pelado. O acerto que a gente fez quando a gente saiu da banda foi em cima de uma dívida que o Chorão tinha de shows com a gente. E aí ele falou, a condição para mim pagar isso é que vocês autorizem eu seguir tocando com a banda. Eu falei, tudo bem, tá certo, entendeu? Então o Chorão não comprou os direitos, que nem ele fala, né, que meu pai ficou todo endividado, comprou direito de ninguém. Na verdade, o pai dele pagou uma dívida que ele tinha com a gente em shows, né? Naquela época lá atrás, que o próprio Alexandre tentou reunir a banda e criar um projeto em volta disso, ele disse que se sentiu traído e disse que tentou de tudo para reaproximar a banda, pagando cachê, bancando ensaio e estruturando os shows que iam acontecer. E que mesmo assim, ele acabou sendo excluído de um projeto que, na prática, ele mesmo tinha criado. Um monte de ressentimento que acabou virando uma bagunça quando isso aqui ficou envolvido em um monte de disputa contratual e essas decisões judiciais, né? A última tentativa de conciliação foi para uma turnê comemorativa dos 30 anos da banda. Mas, outra vez, esses desentendimentos de direito de imagem, percentual de lucro e de registro de marca não deixaram a coisa pra frente. Resumindo, em dezembro de 2025, o nome Charlie Brown Jr. passou a pertencer exclusivamente a Peanuts Worldwide e todos os registros feitos pelos herdeiros foram anulados. Qualquer uso comercial do nome Charlie Brown agora, sem autorização, passou a ser ilegal aqui no Brasil. Assim, né? Foi uma marca que nasceu quando a banda não era nada e agora tá fora da mão de quem podia fazer alguma coisa com esse legado. Legalmente, o Charlie Brown Jr. não é mais uma banda, agora ela é uma marca registrada de propriedade internacional. O Alexandre disse que foi abandonado pelas pessoas que ajudaram ele a acusar os ex-integrantes de manipular os contratos e de O cara foi lá, passou por cima de todo mundo. Ele foi lá, passou por cima de todo mundo, falou, não, eu sou o cara responsável pelo legado do meu pai, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Toma! Caralho, velho. Mano, se fudeu, velho. Nossa, tá fudido, velho. Torcer a história da banda. E o Thiago e o Marcão disseram que nunca tentaram apagar o legado do Chorão, só mesmo preservar o que também é parte da história deles. Não se trata da gente querer pegar a marca do Charlie Brown pra gente. A gente não quer vender chaveira, não quer vender nada disso. A gente quer fazer o show. Desodorante, vender tudo. Qualquer coisa que ele quer vender, meu, o problema é dele. A gente não tem nada a ver com isso. O que a gente quer? A gente quer fazer os shows, cara. Quem que toca? Somos nós que tocamos. Quem gravou isso? Fomos nós que gravamos. Exato. Quem compôs as músicas? Nós compomos. E agora? Quem tem o direito de tocar Charlie Brown Jr.? Por décadas, o nome Charlie Brown Jr. foi usado sem nenhuma contestação formal. Que, segundo a Gringos, que é a empresa que ficou responsável pela marca Chorão e Charlie Brown Jr., isso contribuiu para que a banda se firmasse, sendo uma parte essencial da história musical brasileira. Eles disseram que a equipe jurídica estudou todas as medidas judiciais que eles podiam tomar, sempre com foco na proteção legal da marca e na preservação do legado cultural que o Chorão deixou. O advogado do Thiago e do Marcão deixou claro que a decisão do INPI não tira deles os direitos artísticos e nem os royalties que dizem respeito à obra da banda, e que isso está registrado junto aos órgãos competentes. Na prática, apesar deles conseguirem manter os direitos autorais sobre as músicas, o Marcão e o Thiago não vão mais poder usar comercialmente o nome da banda, porque agora é totalmente de uso exclusivo da Peanuts. Isso significa que eles podem continuar tocando ao vivo as músicas, mas que eles estão legalmente impedidos de divulgar turnê, show ou produtos usando a marca Charlie Brown Jr. ou qualquer variação que remeta diretamente a ela, sem antes ter uma autorização expressa da detentora dos direitos legais agora. Usar isso daí sem pedir uma permissão pode virar uma infração à lei de propriedade industrial, que pode virar um monte de ação judicial, multa e um monte de medida de cessão imediata. O que eles podem tentar fazer agora é usar os nomes artísticos individuais usando essa referência sutil à marca, como o próprio Marcão já estava fazendo com o Marcão CBJE, ou até criar uma outra identidade para homenagear a banda, desde que seja desvinculada da marca que está oficialmente registrada.
assim, né? É bem difícil não enxergar o Alexandre, o filho do Chorão, como o principal responsável pela confusão e por essa diluição da marca Charlie Brown Jr. Mesmo ele dizendo aí que tentou agir de boa fé pra preservar o legado do Chorão, ele tentou registrar a marca sozinho, né? Passando por cima dos ex-integrantes e até da própria grade. Nossa. E assim, eu não julgo não. Mano, assim, ele tentou fazer assim, olha só, hein, a marca é minha. Mano, é do meu pai, eu sou o herdeiro. Sou eu que controlo tudo. Aí o povo falou, não, calma, não é bem assim, não é bem assim. Mas o que me pegou foi o bagulho da assinatura falsa, hein, mano. Assinatura falsa da representante da Peanuts, aquilo, mano. Por isso que a Peanuts veio com os dois pés no peito. Falou, não, mano, eu fico imaginando a mulher que teve a assinatura falsa. Quê? Eu não assinei disso, não. Chega pro advogado. E ô, filho, vem cá. Capinolote. Mano, o advogado falou, é tudo nosso. Pá, toma. Acabou, velho, acabou. Mano, e é bem capaz da Peanuts que ele falou assim, não quero nada. Ah, mas, não quero. Com vocês, eu não quero nada, entendeu? Se vier uma outra empresa brasileira falar assim, eu quero vender coisas do Snoopy, eu quero fazer coisas do Charlie Brown, entendeu? Sem ser a banda, a gente negocia aqui um preço, eu vejo o que é, se eu aprovo do meu gosto e libero, entendeu? Agora, com vocês, eu quero dizer... Mano, acabou, velho. Acabou. Nossa, mano. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. Bom, vamos lá. Vamos pensar pelo lado positivo? Pelo menos, acho que o Marcão e o Thiago, que são os guitarristas, né? E os outros membros, eles podem fazer a banda nova de rock, né, velho? Isso que tá faltando no Brasil. Acho que vai ser bom. Dos males, o menor. Que realmente, no fundo, até tem mesmo uma boa vontade de querer proteger a obra do pai dele. Porém, ele, como um dos herdeiros, né? Como o cara que ficou com parte dos espólios, também teve aquele impulso natural de querer proteger uma coisa aqui na teoria dele agora. Então esse movimento que ele fez logo depois que o Chorão morreu pra tentar pegar essa marca e registrar no nome dele, tem muito a ver também com tentar proteger o que ficou pra ele. Eu não julgo porque eu acho que qualquer pessoa faria isso, principalmente se fosse uma pessoa ligada diretamente ao Charlie Brown Jr. Mas o problema são as consequências que isso gerou depois da ação dele. Porque, querendo ou não, foi isso que acabou chamando a atenção da Peanuts. Com isso daí, ficou parecendo uma tentativa meio ambiciosa de ter controle total do Charlie Brown Jr. Exato. Sem nenhum diálogo ou consenso com a banda, né? E isso começou um monte de problema que acabou enfraquecendo a força simbólica e comercial da marca Charlie Brown Jr. Ele disse que queria juntar tudo, né? E ao invés de juntar todos os envolvidos numa homenagem legítima pro Chorão, ele criou esse ambiente de desconfiança e abriu espaço pra Peanuts entrar nessa história, pegar tudo. Se hoje ninguém pode mais usar o nome Charlie Brown Jr. sem autorização de uma empresa estrangeira, boa parte da culpa é de quem tentou centralizar tudo e acabou perdendo o controle da própria narrativa. O Thiago e o Marcão até avisaram lá atrás, né? Como diria o Chorão, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Mas aí, o que você acha desse embrólio todo, cara? O que você acha de o nome Charlie Brown Jr., que remete a gente a uma banda de rock nacional muito grande, pertencer agora, na verdade, a uma empresa gringa? Uma empresa americana agora detém os direitos legais sobre o Charlie Brown Jr. De certa forma, o Charlie Brown Jr. agora pertence a uma empresa americana. Isso é muito louco, né? Deixa aí nos comentários. Mano, foi o que aconteceu com o Cavaleira Conspiracy, né? O nome Cavaleira Conspiracy, na verdade, era Inflicted, né? Mas já tinha uma banda com esse nome, né? Aí foi pra Cavaleira Conspiracy, né? Ó, aqui tem ideias boas, ó. Ó o cara aqui, ó. Eu registraria a abreviação DB Junior. Se viessem falar que a variação, eu diria que era Chorão Band Junior. A ideia é boa, hein? O filho do Chorão tentou registrar a marca sozinho utilizando um documento falso. Ele agiu de má fé sim, cara. As consequências de tudo agora você vai dessa decisão. Ele ferrou o legado do pai por ser mesquinho e definitivamente mal orientado. Pra mim é isso, mano. Pra mim é isso, velho. Autópsia de Champion, lá do que expôs tudo. Mano, o cara se matou, velho. O cara tava com depressão, usando droga, álcool, cheio de dívida, com filho novo, não tancou, tá ligado? Não tancou e deu um tiro na cabeça, pô.